O nosso programa de hoje estará dividido em duas partes e o tema principal será imposto de renda. Na primeira parte, nós trataremos das mudanças do imposto de renda para a pessoa física e na segunda parte, as mudanças e alterações para pessoas jurídicas. O programa inteiro será voltado à prestação de serviços de utilidade pública para a sociedade. Hoje nós temos a honra de ter o Dr. Aristides Borges Carvalho, delegado adjunto da Delegacia de Pessoas Físicas da Receita Federal de São Paulo, que está aqui à minha esquerda, e o Dr. Ricardo Ribeiro Júnior, que é o supervisor de imposto de renda no estado de São Paulo, que nos honra voltando ao nosso programa. Bem, o tema é pessoa física. O que é que mudou? Quais são as grandes mudanças que a gente pode compartilhar com a sociedade? Uma das novidades que nós temos aqui foi a nova tributação que a gente tem sobre as BETs. Então, foi criada essa tributação e, para isso poder ser incluído no imposto de renda, a gente precisa de alguns passos. Quem aplica através de um operador e essa pessoa deixa uma quantidade em dinheiro com o operador que ele faz as apostas lá e obtém os resultados. Então, a primeira parte do tratamento é este valor que você tem com o operador. Isso aí é lançado na sua declaração de bens e direitos como um valor que você tem lá. Então, se esse valor superar 5 mil, é obrigado a declarar. Se não chegar a 5 mil, você pode declarar, já que é um valor que é seu e ele existe, né? Eu recomendo que sempre declare, porque aí mantém o controle lá. E aí, ao longo do ano, vai operando. Geralmente, as pessoas usam mais de um operador. Então, a gente tem vários operadores lá. E como é que funciona, então, o resultado dessas operações? A pessoa aplica e ela pode ganhar ou pode perder. E aí, como é que fica essa história? No final do ano, a gente faz a soma de todos os ganhos, subtrai todas as perdas e a gente tem um limite de isenção. Essa isenção é R$ 28.467,20. Se superar o resultado, então será tributado em 15% no valor que superar. Se não superar, está dentro da faixa de isenção, está tranquilo, é só felicidade, né? E como é que o contribuinte chega à conclusão do resultado dele? Então, nós temos um informe, que é o Comprova-Bet, que as suas operadoras de aplicação têm que passar para o contribuinte. Até o final de fevereiro, eles mandam o Comprova-Bet de cada um dos seus contribuintes. Então, aí, olhando pelo lado do contribuinte, ele vai ter esses informes de cada uma das operadoras que eles atuam, faz a soma. E como é que ele faz isso? Entra no próprio programa da Receita Federal, tem uma calculadora lá, ele já faz a conta, né, faz os cálculos e de um jeito bem facinho a pessoa descobre se ao longo do ano ganhou mais do que o limite de isenção e aí tem a tributação, ou se está isento. Aí, superado o limite de isenção, o próprio programa já gera o DARF e ele tem que recolher isso até o final de abril, antes do final da declaração de rendimento. Bem, as bets ou as apostas, né, realmente têm trazido sérios problemas para as empresas, onde, via de regra, a maioria de seus trabalhadores faz a aposta acreditando que vai ganhar, perde tudo, não tem dinheiro, não vai trabalhar porque não tem dinheiro, aí fica pedindo vale para a empresa, criando problema. Ou seja, realmente precisa ser controlado as bets extremamente, as bets de uma forma geral, nada específico. Mas, enfim, que bom que está tendo mudança, que bom que está tendo controle e que assim seja levado para frente. Mas eu queria ouvir que mais que nós temos de novidade aí para a pessoa física. Bom, não é uma novidade, mas é uma forma que o contribuinte, todo mundo quando vai declarar, ele fica pensando, será que eu vou cair na malha? Será que eu não vou cair na malha? Então, são algumas dicas de como evitar, né, cair na malha fina. Então, a primeira é usar a declaração pré-preenchida, né? Hoje, a Receita, né, e a cada ano ela vem atualizando as informações que vem na pré-preenchida e muita gente já pega aquela pré-preenchida e já vem um mundo de informações. Sim. E ele facilita muito o preenchimento da declaração, né, e faz com que ele não erre tanto. Às vezes é muito comum a pessoa cair na malha fina porque errou uma digitação de dados. Sim. Ou que esqueceu alguma informação e essa pré-preenchida, ela ajuda nisso.
Só que um detalhe, a pré-preenchida são informações de terceiros. São terceiros que informam para a Receita e a Receita fala para o contribuinte, olha aqui essas informações. O contribuinte tem que ter na mão dele os documentos que comprovem aquilo. Então ele olha, veio na pré-preenchida, está tudo certinho, vou entregar minha declaração. Faltou alguma coisa? Vou lá e coloco o que faltou. Está errado? Corrijo. Ou se tem alguma coisa a mais, eu tiro. Mas o importante é o contribuinte ter em mãos toda a documentação. Por quê? Porque se ele tiver que se justificar com a Receita Federal, é com aquela documentação. Outra coisa importante sobre a malha fina é que no ano passado ficou obrigado os profissionais da saúde a emitir um recibo eletrônico agora, que é controlado pela Receita, que é o chamado Receita Saúde. Então, com esse recibo, a Receita espera que muitas declarações não caiam mais na malha. No ano passado, de mais de 4 milhões de declarações que caíram na malha fina, 35% eram despesas médicas. Então, é um número muito grande. Então, é um avanço que a Receita teve com esse recibo eletrônico, e ela trouxe para a declaração desse ano. Então, quem teve essa despesa médica vai ter uma facilidade no preenchimento. Isso vem lá na sua declaração. Que bom! É bom. E mais uma coisa, hein? Quem entregou sua declaração, depois que entregar, ele tem que ir lá no site da Receita ou no aplicativo Receita Federal, que ele pode instalar no celular, e ver se a declaração dele tem uma pendência. Porque hoje a Receita trabalha com transparência. Então, quando a Receita informa para ele, olha, você tem uma pendência, a Receita diz qual a pendência que é, e se ele corrigir, ele sai da malha. Se for só aquela pendência que ele tem, ele corrige. Então, eu falei em 4 milhões de declarações na malha no ano passado. Sim. Mais de 66% se autorregularizaram, sem a Receita ter que fazer nada. A pessoa olhou a pendência que a Receita apontou, ela foi lá, corrigiu, entregou a retificação e saiu da malha. Olha que bom. Então, uma ferramenta muito poderosa e o contribuinte tem à sua disposição lá no seu celular, no aplicativo Receita Federal. Excelente, excelente. São medidas como essas que trazem benefício para a sociedade, para a Receita, para todo mundo. Mas que mais? Vamos lá, nós temos mais coisas aí, eu tenho certeza. Ele vai falar agora do cashback. Então, vamos falar do cashback. É bom ele dar a dica porque o cashback é muito interessante. Nós estamos falando da declaração de imposto de renda 2026. Então, como é que a gente trata 2026? A gente pega tudo o que aconteceu na sua vida de 2025, de janeiro a dezembro, e hoje eu conto a história para a Receita. Sim. Então é sempre assim, no ano 2026 eu conto o que aconteceu em 2025. No cashback é um ano anterior, então ela não é da nossa declaração, ela é da declaração de 2025, da sua vida que aconteceu de janeiro a dezembro de 24. Sim. Então, o ano base 24 repercute em 25, que foi quanto você contou da sua vida. Sim. E o que acontece? Foi verificado que algumas pessoas do ano passado que não teriam que entregar, mas se entregassem, elas teriam restituição. Não teriam que entregar elas a declaração. Não teriam que entregar a declaração porque elas estavam fora dos critérios de obrigatoriedade para entregar a declaração. Então, elas não entregaram e não seriam obrigadas mesmo, elas não estão erradas. Porém, se elas entregassem, elas obteriam né, uma restituição da Receita Federal. Sim. E aí, o que foi feito? Como justiça social, né, pegamos essas declarações, analisamos e a pessoa que deveria ter uma restituição até R$1.000, que está com o CPF regular, não está em malha, e tem o PIX no seu, como chave o CPF, a Receita vai gerar uma declaração automática para ele que gera a restituição que ele poderia ter obtido caso tivesse feito. E vai depositar dinheiro na conta dele. Deposita direto no PIX automático. CPF, automático. Sem solicitação nenhuma. Sem solicitação nenhuma. Se muito... o contribuinte se opuser, aí ele pode fazer muita coisa. Ele pode recusar, ele pode pedir para cancelar essa declaração e deixar de ganhar o dinheiro, o que eu acho improvável. Ou ele pode mudar o modelo da declaração, que é simplificada, para o modelo completo, ele pode retificar a declaração que está lá, caso tenha tido algum equívoco, então ele pode mover essa declaração, já que é uma declaração automática, é feita com os dados que nós temos, não significa que seja perfeita. Né? E se o contribuinte tiver um valor superior a R$1.000, que é o limite que a gente está trabalhando, ele não é impedido de entregar a declaração. Caso alguém que esteja em casa lá, o contribuinte observe que eu era isento, não era obrigado a entregar, mas se eu entregasse, teria uma restituição acima de R$1.000, eu posso fazer?
Pode, ele espontaneamente vai lá e pode fazer, só não será automática. Olha só, agora, se tiver alguém que não quer receber o dinheiro, precisa encaminhar para o médico, porque eu não conheço na história ninguém que vai dizer, olha, eu não quero dinheiro, de uma forma honesta, de uma forma transparente, como a Receita está fazendo. O que mais que nós temos de novidade? Vamos lá que nós temos pouco tempo, que eu já sei Sim. que você vai me cobrar. Sim. Importantíssimo. Existe uma função na declaração que são as doações, que é a destinação que pode ser feita para o fundo da criança e adolescente e o fundo da pessoa idosa. A pessoa, quando estiver entregando sua declaração, e aí se ela utilizar como forma de tributação as deduções legais, ela pode destinar até 3% do seu imposto devido para o fundo da criança e adolescente e 3% do seu imposto devido para a pessoa idosa. É bem fácil de fazer, você não precisa fazer cálculo, o programa tem uma ficha lá que você preenchendo, ela vai dizer quanto que é esses 3%, então você não precisa se preocupar, mas são duas condições básicas. A primeira é que você faça pela tributação utilizando as deduções legais, que é aquela que você vai lá dependente, médico, tudo, e você tem que pagar o DARF até dia 29 de maio. Mesmo quem tem imposto a restituir vai pagar um DARF. Só que o mais legal disso aí, a pessoa não tira nada do bolso dela. Ela vai pegar e vai destinar uma parte do imposto de renda que ela já deve, ela vai ter que pagar, Sim. Em vez dele ir para o cofre público geral, vai para a criança e adolescente ou para a pessoa idosa. São fundos que controlam isso. Os projetos são aprovados, né? E ele tem que pagar esse DARF até dia 29. É uma cidadania sem custo, né? Agora, existe, estourando o nosso tempo, mas existe a grande dúvida, é o seguinte: quem faz a doação cai na malha fina? Não cai. Não cai. Vamos derrubar esse tabu? Vamos derrubar esse mito. Vamos lá. Qual que é o cenário? seguinte, essa doação é feita direto na declaração. Direto. A pessoa vai lá, imprime um DARF, vai vir com um código para criança e adolescente e um código para a pessoa idosa. Ele recolhendo esse DARF até dia 29 de maio, ele não cai na malha. É um DARF que já vai direto ao fundo e já está dentro da declaração. O cruzamento é automático, então não tem malha. A malha acontece, se ele chegar dia 29, ele diz, vou deduzir esse valor. Vai lá e não paga o DARF. Aí ele vai para a malha mesmo. Claro. E esse DARF não pode ser pago depois do prazo, né? Aí ele vai ter que retificar a declaração. Então, se ele fizer tudo certinho, fez a destinação, por causa dessa destinação, ele não cai na malha. Pode cair por outro motivo, mas esse não. Bem, nós queremos agradecer muito a participação do Dr. Aristides Borges de Carvalho, do Dr. Ricardo Ribeiro Júnior, por esse esclarecimento sobre pessoa física. E queremos parabenizar o sucesso que haverá e a transparência que a Receita Federal está conduzindo, nesse caso, de pessoas físicas. Parabéns. Quer crescer, mas falta caixa? Quer investir, mas os juros travam? Vive adiando seus planos? Para cada plano, existe um consórcio. Tem um plano? Tem um consórcio para você. Para crescer, investir ou conquistar. Sem juros e com parcelas que cabem no seu planejamento. Aponte a câmera para o QR Code e simule agora. Estamos iniciando o nosso segundo bloco, onde nós estaremos tratando especificamente de imposto de renda pessoa jurídica. O que mudou, como mudou e quais são as cautelas. E temos o privilégio de estar recebendo o Dr. Cláudio Ferrer de Souza, que é superintendente adjunto e substituto da Receita Federal em São Paulo. E a continuidade do Dr. Ricardo Ribeiro Júnior, supervisor de imposto de renda no estado de São Paulo. É um prazer tê-los conosco. Prazer é todo nosso. De início, queria agradecer imensamente a oportunidade que o SIMP está nos dando de prestar esse serviço de cidadania fiscal ao cidadão brasileiro. Nós que agradecemos o privilégio em termos essa prestação de serviço. Aproveitando, o que é que mudou? Quais são esses movimentos que estão ocorrendo? Nós não tivemos nos últimos meses tantas mudanças na pessoa jurídica como tivemos na pessoa física. Mas para a gente compreender até a diferença entre o que aconteceu na pessoa jurídica e na física, é importante a gente fazer de início um panorama geral da tributação da pessoa jurídica. Por favor.
Bom, então vamos lá. É importante saber que quando a gente fala de tributação da pessoa jurídica no Brasil, principalmente tributação da renda, essa tributação ela é dividida por portes. Então nós temos empresas de grande porte, né, as grandes multinacionais, as grandes campeãs nacionais, né, que são de capital nacional, que tem muitas filiais. Essas empresas são obrigadas a serem tributadas pelo lucro real. Sim. Que é uma tributação que parte de contabilidade, ela precisa fazer escrituração contábil e depois com ajustes fiscais. É uma tributação mais complexa. Depois nós temos a tributação das médias empresas, via de regra, né? Tudo isso Sim. que eu estou colocando, na verdade, é regra geral, tem as exceções. As pequenas empresas normalmente acabam migrando para o lucro presumido, né? São empresas que têm faturamento inferior a 78 milhões de reais por ano, e essas empresas acabam sendo tributadas por uma presunção legal, né? Então, a lei que estipula qual é o lucro que vai ser tributado. Então, muitas vezes é interessante até essas empresas, quando tem um lucro maior, elas têm uma tributação a menor. E aí nós vamos para as empresas de pequeno porte e microempresas, né? As pequenas empresas, elas são optantes, podem ser optantes pelo Simples Nacional. O Simples Nacional, na verdade, é um sistema mais abrangente até que a tributação da renda, porque ele congrega até 8 tributos, tributos previdenciários, tributos de consumo, etc. Só que ele aplica uma alíquota sobre todo o faturamento da empresa, né? Então, em função do tipo de atividade que ela tem, se é prestação de serviço, indústria, comércio, etc., ela tem uma tributação um pouco mais alta, se é um faturamento mais alto, uma tributação mais elevada, se é um faturamento menor, uma tributação menos elevada. E aí nós temos o microempreendedor individual. Esse é aquele que tem no caso do Simples Nacional, ele tem que ter um faturamento de até 4.800.000 reais por ano. Então nós vemos que basicamente esses faturamentos que acabam determinando o regime de tributação e os portes da empresa Sim. no país. No caso do microempreendedor individual, é um incentivo à formalização de trabalhadores autônomos, né, por meio de pessoa jurídica, com faturamento anual de até 81 mil reais por ano. Se ele ultrapassar esse faturamento, ele já tem que migrar para o Simples Nacional. E aí ele tem uma tributação muito mais simplificada. Basicamente, ele só paga o INSS, né, até para ele poder ter a cobertura do sistema de previdência e assistência no Brasil. E ele também tem uma tributação bem reduzida se ele é prestador de serviço, é ISS, se é indústria e comércio, basicamente do ICMS. Então, nós temos essas divisões, né, que são as grandes, digamos assim, formas de tributação das pessoas jurídicas no Brasil. Agora, é importante notar que quando você trata da tributação da pessoa jurídica, ela também precisa fazer uma série de obrigações acessórias. E é importante, principalmente para as pequenas empresas, que elas não se confundam com a tributação da pessoa física. Às vezes a pessoa física é sócio da pessoa jurídica, mas ela precisa entregar a sua declaração do imposto de renda da pessoa física. E ela precisa também fazer a sua declaração da pessoa jurídica. Então, por exemplo, nós temos, inclusive, no final de maio, né, a entrega obrigatória da declaração da pessoa física, que é dia 29, né, Ricardo? O último dia. E no dia 31 de maio é o último dia da entrega da declaração anual do Simples Nacional do microempreendedor individual. Então ele tem que tomar cuidado que ele tem que entregar 2 declarações. A da pessoa física, até o dia 29 de maio, e dia 31 de maio ele tem que entregar a dele como microempreendedor individual. E assim as outras empresas também a mesma coisa. Claro. E o prazo é o mesmo? Na verdade são diferentes, né? Não, 29 de maio e 31 de maio. Para pessoa física, para pessoa jurídica, independente do porte da empresa? Não, boa pergunta. Na verdade, esse prazo do dia 31 de maio é o prazo do microempreendedor individual. Sim. O prazo do dia 29 de maio é da pessoa física, Sim. que todos têm que fazer como pessoa física, se Sim. forem obrigadas, lógico. Claro. Agora, os outros portes de empresa, não, eles têm prazos diferentes. Então, por exemplo, quem é optante do Simples Nacional, o prazo para entrega da declaração terminou 31 de março. Quem é do lucro presumido e do lucro real, a sua declaração tem que ser entregue até o final de julho, 31 de julho. E as empresas que têm que fazer contabilidade obrigatória têm que entregar até 30 de junho. Então, tem que tomar cuidado com todos esses prazos diferenciados e a chave é saber qual é o porte da empresa para verificar qual é a declaração que ela precisa entregar.
Importante informação. Obrigado por ela. Agora, que mais que nós temos? Que eu tenho certeza que temos outras variáveis, outras vertentes que merecem ser colocadas, por favor. Sim, uma novidade que nós temos nos últimos anos também é do mesmo jeito que nós temos a malha da pessoa física, que é muito famosa, né? Que basicamente são os cruzamentos para verificar a inconsistência. Inclusive a malha pessoa física também nos últimos anos, ela dá a oportunidade para o contribuinte de autorregularização. A Receita Federal também investiu bastante na malha da pessoa jurídica. A malha da pessoa jurídica, por que ela não tem, digamos assim, o mesmo grau de maturidade da pessoa física? Porque é mais complexo, né? A gente está falando de vários portes de empresas que têm contabilidade. Então esses cruzamentos são muito mais complexos que a tributação da pessoa física. Mas a malha pessoa jurídica já é uma realidade. Muitos contribuintes já receberam nos últimos anos comunicações da Receita Federal, e o que é importante divulgar para toda a sociedade é que a malha da pessoa jurídica ela tem a mesma lógica da pessoa física. Ou seja, esses avisos que são recebidos pelo correio, né, ou pelo ECAC, né, que basicamente lá é o sistema da Receita Federal de comunicação com o contribuinte, são avisos de autorregularização, ou seja, os contribuintes eles têm uma oportunidade para se reautorregularizar. Somente se eles não se regularizarem no prazo concedido que é a mesma coisa da malha, é que eles vão sofrer uma fiscalização ou uma possível autuação. Então, do mesmo jeito que a malha pessoa física, para o bom contribuinte, aquele contribuinte que pode ter algum erro, etc., a Receita Federal ele vem dando essa oportunidade de autorregularização e aviso antes de tomar qualquer medida punitiva. O que é muito bom. Agora, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta referente a como que a Receita Federal se comunica. Quais são os únicos canais? Porque existe, infelizmente, golpistas falsificando papéis e documentos, etc. Então, nós gostaríamos de ouvir direto da fonte da Receita Federal qual é o único mecanismo de comunicação. É o ECAC e um documento escrito ou existem outros mecanismos? Quais são as formas? Essa, na verdade, é uma pergunta muito relevante. Nós temos hoje vários tipos de golpes, né, espalhados por qualquer lugar, principalmente nessa parte eletrônica. Infelizmente. E é importante notar que a Receita Federal ela não se comunica, por exemplo, por WhatsApp. Né? Ela não tem essa comunicação. A comunicação da Receita Federal é uma comunicação mais formal. Então, o ECAC é a principal forma de acesso, né, às notificações que o contribuinte pode receber. Ele também recebe pelo correio notificações eletrônicas assinadas, mas é sempre importante o contribuinte, quando receber qualquer notificação, sempre checar no ECAC, porque os golpistas eles estão cada vez mais qualificados. Né? Então é importante também que o contribuinte, mesmo que ele receba uma comunicação eletrônica que pareça ser da Receita, né, que tenha cheiro de Receita, tudo leva a crer que é Receita, mas se ele cheque no seu ECAC se efetivamente aquela comunicação foi enviada. O principal meio é o ECAC. Sim. E uma outra coisa que eu vou passar para o Ricardo também, que é muito importante, é a questão da senha do GovBR. Né? Porque a senha do GovBR ela vem sendo extremamente falsificada nos últimos tempos. A senha do GovBR, ela não é da Receita Federal, primeiro passo. Né? O GovBR ele é do governo federal. Só que todos os órgãos do governo utilizam porque é uma forma segura de autenticação. É uma forma segura que o cidadão diz, olha, sou eu e estou me comunicando com o órgão público. E a senha GovBR, ela traz uma infinidade de serviços disponíveis. Por exemplo, quando você está falando da pessoa física, você baixa a pré-preenchida. Ou seja, eu forneço todos os dados fiscais do contribuinte. A mesma coisa, eu posso transferir um carro com a senha GovBR, abrir uma empresa com a GovBR, né? Fazer empréstimos consignados, dentre outros serviços, vários serviços. Então a gente vê que eu não dou minha senha do banco, meu cartão do banco para uma pessoa. Então como é que eu vou dar o meu CPF e a senha da minha conta GovBR para um terceiro? Então é muito comum ter essas fraudes com esse fornecimento dessa conta GovBR. Então eu sempre digo, a Receita tem duas ferramentas importantes, que é a procuração eletrônica, que é uma procuração, não precisa ir no cartório não, entrar no site da Receita Federal e rapidinho, com poucos passos, ele consegue fornecer uma procuração para o terceiro,
fazer aquele serviço. E aí é seguro, porque eu sei que aquele que eu dei a procuração, ele vai ter que logar lá e ele que está fazendo. Então, não vai ser qualquer um. Ou, se for da pessoa física, além da procuração eletrônica, ainda tem autorização de acesso, que é uma forma segura de permitir que outra pessoa faça a declaração do imposto de renda. Então, sempre eu digo, a senha GovBR não pode ser fornecida e o fornecimento é um risco, tanto para quem fornece quanto para quem recebe essa senha. Mais alguma colocação sobre pessoa jurídica? Não, só para finalizar, é importante dizer que nós tivemos uma modificação importante na tributação do lucro presumido, que foi uma majoração em 10% nos percentuais de presunção, mas apenas para empresas com faturamento anual acima de 5 milhões de reais. Então, é um aumento localizado, né, nessa faixa. E em relação à pessoa física, nós tivemos o início da retenção na fonte de dividendos. Mas é importante notar que são dividendos recebidos por pessoa física. Então, se a pessoa física recebe os dividendos, mais dividendos acima de 50 mil reais por mês, ou seja, os dividendos continuam sendo isentos para a pessoa física, pagos pela pessoa jurídica, ou seja, pagamento de pessoa jurídica para pessoa jurídica não tem retenção na fonte, e somente acima de 50 mil reais é que você teria retenção na fonte para a tributação de dividendos da pessoa física. Então, só para não confundir, né, como se fosse uma mudança da pessoa jurídica. Na verdade, não foi. Isso é uma tributação específica da pessoa física. Dr. Cláudio Ferrer de Souza, Dr. Ricardo Ribeiro Júnior, nós queremos agradecer muito a participação, essa prestação de serviço de utilidade pública, os esclarecimentos para a sociedade e a transparência que a Receita Federal vem evoluindo fortemente em benefício das empresas, dos contribuintes, da sociedade como um todo. Parabéns pelo trabalho e que ele seja cada vez mais exitoso. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!